Bom, então vamos lá, meus prezados, na nossa série, né, de vídeos aí a respeito de sistema eleitoral no Brasil, tratando agora da questão da eleição, melhor dizendo, dos deputados federais, considerando o artigo 45 da Constituição Federal, que nos traz uma menção a respeito dessa eleição pelo sistema proporcional. Olha para você ver o que fala o artigo 45 caput da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleito pelo sistema proporcional. Então, o próprio caput já nos indica a forma, vamos dizer assim, como se dará essa eleição dos deputados federais em cada estado, em cada território federal. Lembrando que essa questão da proporcionalidade se dá em relação ao número da população de cada um desses locais e não em relação ao número de eleitores, né, cadastrados com de eleitores que são ativos no processo eleitoral. Isso a gente consegue visualizar lá no parágrafo 1º do artigo 45, que nos menciona o seguinte: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, que no caso seria a Lei 78 de 1993. Tá? Teve uma discussão aí, várias ADIs, a respeito da competência do TSE em estabelecer essa proporcionalidade ou não, e aí foi definido que a lei complementar, que é o instrumento hábil a regular, vamos falar assim, essa questão da definição da proporcionalidade. Tá? E aí o artigo 45, parágrafo 1º, menciona que vai ser estabelecida em lei complementar proporcionalmente à população, né? A gente já preparada a nossa fala aqui, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, o parágrafo 1º do artigo 45 nos menciona que é proporcional em relação à população de cada localidade, que, havendo alteração nessa proporcionalidade, tem que ser anterior à eleição, no ano anterior, ou seja, o princípio da anualidade vai estar presente aqui nesse parágrafo primeiro, mesmo que não apareça de forma explícita aqui, a gente vai visualizar isso quando o artigo, na sua parte, né, final, menciona que procedentes aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades de federação tenha menos de 8 e mais 70. E a parte final do parágrafo 1º menciona uma base mínima de representação e um limite máximo de representação. Base mínima 8 deputados, base máxima 70 deputados. Lembrando que no parágrafo 2º desse artigo 45, nos é indicado que o território terá 4 deputados. Mencionado isso, vamos fazer algumas complementações, considerando alguns julgados que o STF fez relacionados, né, anotações relacionadas ao artigo 45. O primeiro se dá em relação à questão da Resolução 23.389 de 1993, que tratava, né, e aí teve a ADI, na verdade tiveram duas ADIs, que versaram sobre essa resolução, a 4.963 e a 4.947, ambas de 2014, que menciona que o exercício de ampla discricionariedade pelo TSE na definição do critério de apuração da distribuição proporcional de representação dos estados, matéria reservada à lei complementar. A renúncia do legislador complementar ao exercício de sua competência exclusiva não legitima o preenchimento de lacuna legislativa pelo órgão diverso. Então, ao TSE não cabe estabelecer como que se dá essa proporcionalidade. Tá? Tem que ser uma lei complementar. Temos alguns julgados correlatos também que o STF anotou nesse artigo 45, que é a ADI 267 de 1990, indicando que a lei complementar é que vai ser o instrumento hábil a estabelecer como se dá essa proporcionalidade. Tem alguns julgados correlatos também, que é o RE 300.343 de 2004, que menciona a questão do modelo de composição da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, conforme o artigo 27 e 45 da Constituição Federal, estabelecendo aí o critério aritmético, que é um critério rígido, né? Seria da proporcionalidade aí. Temos também os julgados correlatos, que é o MS 30.380 de 2011, que versa também sobre a questão do coeficiente
para o aspecto de coligação. Aí você se pergunta, o que tem a ver com coeficiente? Porque com base nos votos obtidos pelo partido, aí tem-se aquela divisão proporcional também de representação na Câmara dos Deputados. Tá? Daqui a pouquinho, nos vídeos seguintes, nós iremos falar dessa questão do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. Tá? Aqui são critérios para estabelecer a participação de candidatos que foram inscritos pelos partidos políticos no processo eleitoral e a eleição dos mesmos conforme a representatividade e a proporcionalidade de votos obtidos nas eleições, ok? Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente vai misturar as duas coisas e a gente está tratando nesse momento da questão da eleição dos deputados estaduais. E por fim, a gente tem um julgado correlato, 3 julgados correlatos, né, que é os MSs 26.604, 26.602, 26.603 de 2007, que fala que aspectos relacionados, né, com a filiação e desfiliação e como que isso vai afetar a questão da proporcionalidade. Tá? Então, sobre deputados estaduais, estamos no artigo 45 da Constituição Federal, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma outra anotação aqui em relação ao artigo 45, parágrafos. Seriam somente essas anotações mesmo. Tá? Então, nós vamos para o nosso 6º vídeo dessa série de Direito Eleitoral, tratando agora da eleição dos deputados estaduais, conforme indica o artigo 27. Então, no 6º vídeo, a gente vai tratar dessa eleição, dessa categoria de políticos. Ok? Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo.